O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 14 de junho. Pentágono fez campanha secreta anti-vacina contra a China. O Pokémon surpreso. O Pikachu surpreso, Pikachu. Quer dizer. O senhor nomeie corretamente os Pokémons, porque os otakus já estão aqui para te cancelar, tá? E o senhor tome cuidado. Mas, falando sério, agora seríssimo, tá? Uma reportagem da agência Reuters, tá? Não é nenhuma reportagem, eles colocam o título A Reuters Investigation, tá? Assinada por duas pessoas, uma matéria bastante extensa, tá? E que vai ter muitas repercussões e que eu acho pertinente a gente fazer alguns comentários aqui. Mas basicamente o seguinte: o governo dos Estados Unidos, especialmente, né, via o seu braço militar de defesa, via o Pentágono, coordenou uma campanha de desinformação nas redes sociais filipinas, com perfis filipinos nas redes sociais, com o objetivo de criar dúvida sobre a segurança e a eficácia de vacinas e insumos de saúde vindos da China, criando, tá, hashtags e slogans girando em torno da ideia China é o vírus, tá? E questionando a eficácia de vacinas de origem chinesa, inclusive a Coronavac, que foi utilizada aqui no Brasil, produzida em parceria com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo, ligado à USP, uma instituição pública de excelência. Então, eu recomendo a leitura da matéria, tá? Da investigação. Uma versão em português, não sei se integral, uma versão condensada. Ela tem menos imagens, tá? Então, no primeiro olhar, acho que é uma versão condensada. Foi publicada em português pela Folha de São Paulo, tá? Mas creditando os mesmos repórteres da Reuters. Então, recomendo a leitura e o que eu, como cidadão brasileiro, quero saber é o quanto essa campanha de desinformação atingiu o Brasil. Se teve uma operação específica para o Brasil também, ou mesmo efeitos indiretos. Por quê? Porque copiou a mesma narrativa. E isso, aí você via lá o negócio no Trend Topics, e aí o pessoal aqui no Brasil copiava, né? Os negacionistas do Brasil copiavam. Então, os mesmos questionamentos a vacinas, os mesmos questionamentos a insumos de saúde, toda essa questão muito utilizada, né, muito instrumentalizada pelo governo Trump, né, de responsabilizar a China pela pandemia para disfarçar os problemas econômicos, sociais e de saúde, ou seja, não que a eventual responsabilidade pela pandemia não precise ser investigada, embora provavelmente não será, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Infelizmente e provavelmente não será, mas então assim, o quanto esse discurso também afetou o Brasil, né? Lembrando que é muito curioso as críticas específicas à Coronavac, né? Porque a Coronavac, por um lado, ela foi das vacinas menos eficazes. Por outro, ela provavelmente era mais segura, porque é o modelo mais comum, digamos assim, de vacina, né? Que é você usar um pedaço ali do vírus ativado, o Átila explicou isso várias vezes, inclusive aqui no Xadrez Herbal, no lugar de você criar uma vacina com a tecnologia de mRNA, por exemplo, como foi a vacina da Pfizer e tudo mais. Então, repito a recomendação de leitura. E ainda as disputas, as questões entre Estados Unidos e China, repercutir que nessa semana foi publicado, né, pela imprensa brasileira que a estatal chinesa de armamentos Norinco enviou uma carta ao governo brasileiro
com interesse em adquirir 49% das ações da Avibras Aeroespacial, que é a principal fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. É uma empresa estratégica para o Brasil e as Forças Armadas brasileiras. E por que a gente coloca nesse contexto aqui? Porque isso provavelmente vai gerar alguma reação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer uma das principais estatais chinesas de armamentos comprando uma empresa como a Avibras, que é centrada especialmente em São José dos Campos, não somente em São José dos Campos, mas especialmente naquela região. Então, assim, isso provavelmente vai gerar também alguma resposta, alguma reação do governo dos Estados Unidos, sem falar que eu vou repetir os comentários que eu já fiz aqui. É um absurdo essa ideia de que seria necessário vender a Avibras para algum grupo estrangeiro. Tá? Aí sempre vem alguém que vai falar, não, mas a Avibras está quebrada por isso e aquilo e tal. Primeiro, ela está quebrada, ela pode ser socorrida. Né? Segundo, ela está quebrada em 700 milhões de reais. Não é nem 700 milhões de dólares. Isso é 2 dias do judiciário brasileiro. Literalmente, 2 dias do judiciário brasileiro. Tá? E um dos motivos dela estar quebrada é, enfim, eu não vou entrar aqui em outros detalhes ligados a comércio exterior, mercado armamentista mundial, mas provavelmente teremos alguma reação dos Estados Unidos em relação a essa possibilidade. Também no final da semana passada, Ramaphosa é empossado presidente da África do Sul, mas aliados terão veto. Tivemos a concretização da aliança entre o Congresso Nacional Africano, né, o principal partido da África do Sul, a Aliança Democrática, que era o principal partido de oposição, o Partido Conservador, muitas vezes, né, o Partido Branco, e o Partido Intaka. Tá? Então teremos essa coalizão governando e foi empossada. A questão é que, como dentro do acordo para essa coalizão, foi publicado, né, um acordo de 8 páginas, tá? E que coloca que todas as decisões de governo têm que ser tomadas por consenso. Tá? Foram 10 princípios fundamentais, que são parte desse acordo que foi publicado, tá? E que coloca, então, o eventual poder de veto, especialmente para a Aliança Democrática, que tem 21% do parlamento. Tá? 21% dos assentos do parlamento estão na mão do Partido Conservador. Então, nós teremos um governo Ramaphosa, teremos um governo do Congresso Nacional Africano, porém, muito provavelmente, bem mais à direita do que nos últimos anos, especialmente em temas econômicos. Tá? Se isso vai implicar num novo programa de privatizações na África do Sul, né, ou em programas de eventual derrubada de medidas protecionistas do país, né, a África do Sul é um país ainda marcado por muito protecionismo herdado do regime do apartheid, veremos. E ainda não temos um ministério, tá? Então não sabemos ainda se teremos ministros importantes na mão da Aliança Democrática, pastas importantes. Falando em Aliança Democrática, o partido suspendeu um recém-eleito deputado do país, o Renato Gous, que publicou um vídeo dizendo que os negros estão discriminando contra as pessoas brancas e os negros estão cantando sobre matarem pessoas brancas. Então, temos que matar todos os kafirs. Né? O kafirs é um termo regional pejorativo para pessoas negras, é mais ou menos como a N-word, né, nos Estados Unidos, e depois ele usa a tal da N-word, né, que nós não somos o Samuel Jackson para poder usar. Né? E nem o Tarantino para incentivar. E um pouco mais ao norte, meu caro Matias, no Quênia, hoje tivemos diversos protestos, tá, em frente ao parlamento do país, já que o governo apresentou o que eles estão chamando de reforma fiscal, mas é basicamente um aumento de impostos.
tá? Afirmando que eles precisam desse aumento de impostos para reduzir o déficit do orçamento. Então, por conta disso, tivemos diversos protestos e ações policiais com balas de borracha, gás lacrimogênio, né? O de sempre, digamos assim, infelizmente. Notícia do domingo passado, dia 17 de junho. China e Filipinas trocam acusações por colisão no Mar do Sul da China. Estava demorando, né? Mas tivemos mais um abarroamento entre navios, um das Filipinas e um da China, no Mar do Sul da China, né? E um ficou jogando a culpa no outro, né? Afirmando que a culpa era do outro. Né? Lembrando, abarroamento é o termo técnico, gostaria de registrar que a Rafael Veiga acabou de fazer um gol. Abarroamento é o termo técnico para uma colisão entre navios, tá? Então, eu estou apenas, né, expandindo o vocabulário do nosso ouvinte, tá? Mas pode falar que dois navios bateram, não tem problema, né? Teve um acidente. E, então, novamente, tá? Lembrando que não é o primeiro episódio desses, tá? Felizmente, e por sorte, assim, até agora nós não tivemos um grande acidente fatal, tá? Os navios só se danificam, né? Não tivemos um grande acidente fatal, mas tivemos mais trocas de acusações. Além disso, o premier chinês, o Li Qiang, realizou uma visita, né, ao sul do seu país. Primeiro ele passou pela Malásia, onde ele foi recebido pelo primeiro-ministro, e assinaram um pacto de cooperação econômica e comercial válido por 5 anos. Né? Na verdade, foi a renovação de um pacto que, né, durava 5 anos, e também participaram de cerimônias marcando os 50 anos de relações entre os dois países. Depois ele foi até a Austrália, meu caro Matias, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese. É a visita de mais alto nível de um representante chinês à Austrália desde 2017. Lembrando que recentemente o Albanese se encontrou com Xi Jinping, porém na China, tá? E segundo eles tiveram uma conversa franca sobre a cooperação e também o fato de que eles não podem se silenciar em assuntos essenciais como direitos humanos, tá? Inclusive, do lado de fora do parlamento, enquanto eles se encontravam, tinha uma manifestação com placas e cartazes e bandeiras referenciando tanto Xinjiang quanto Hong Kong e o Tibete, né? O Tibete que a causa tibetana, digamos assim, ela anda um pouco em baixa depois daquele vídeo grotesco do Dalai Lama lá com o menininho. E falando em Xinjiang, essa semana tivemos uma publicação de um relatório pela Human Rights Watch afirmando que 630 vilas e locais com nomes conhecidos tiveram os seus nomes significados na última década. Né? Ou seja, você tinha... Felipe não esqueceu do G. Você tinha um nome túrquico, um nome tradicional, e passou-se a adotar um nome chinês, uma versão chinesa, ou então a outra possibilidade chinesa. Eu e o Matias já falamos aqui, né? Quando um lugar tem 2 nomes, normalmente a receita de dar ruim. Né? Quando 2 nações, 2 povos chamam o mesmo lugar por nomes diferentes, é porque vai dar problema. Né? Então, nós tivemos diversas vilas, né, que nomes foram modificados, e em alguns casos tivemos nomes adotados que, segundo a Human Rights Watch, foram adotados apenas para apagar a identidade anterior, já que algumas vilas foram rebatizadas como Felicidade, Unidade e Harmonia, né? Ou seja, fica parecendo nome de rua na Vila Madalena. Né? Inclusive, a Harmonia é uma rua na Vila Madalena. Notícia da terça-feira passada, dia 18 de junho. A Austrália expulsou secretamente 4 espiões indianos. Tivemos, então, meu caro Matias, uma reportagem pelo jornal Independent, assinada por Marusha Muzaffar,
a matéria não precisa as datas, tá? Mas coloca que desde 2021 a inteligência australiana estaria ciente de uma rede de espionagem indiana operando na Austrália, tanto monitorando pessoas da comunidade indiana na Austrália, quanto também tentando obter informações sensíveis sobre protocolos de segurança e políticos. Segundo o Independent, as autoridades australianas, desde 2021, discretamente expulsaram 4 espiões indianos do país. Tá? Um senador australiano pelo Partido Verde, chamado David Shoebridge, que é citado pela matéria, afirma que o governo australiano precisa condenar publicamente a Índia pelas suas atividades de espionagem. Lembrando que, recentemente nós ainda temos um cenário de uma crise diplomática entre Índia e Canadá, pelo que o Canadá acusa a Índia de manter uma atividade de espiões, uma atividade de inteligência clandestina em seu país, e que essas atividades incluíram, né, o assassinato de um líder do Calistão, né, do projeto de Calistão. Calistão seria o país dos Sikhs, né, na região do Punjab. Então, vem no momento de diversos países comentando de operações de inteligência indiana em seus territórios. E aí, junto com isso, outras 2 notícias envolvendo a Índia. Uma delas é muito interessante. No programa a gente já falou bastante aqui do Sri Lanka, né? A gente já falou ali de como Sri Lanka, Maldivas são países que estão sendo, digamos assim, disputados no cenário internacional entre Índia e China. E a Al Jazeera publicou uma matéria muito interessante afirmando que China, Índia e Sri Lanka estão nos bastidores disputando os direitos de exploração de uma montanha rica em cobalto. E alguns dos ouvintes podem virar e falar assim, mas pô, o território onde tiver a montanha, quem for o dono do território explora a montanha. A montanha está no Oceano Índico. Tá? A montanha está submersa. Está a mais ou menos 1.350 quilômetros da costa da Índia. Ela foi analisada por uma empresa chamada International Seabed Authority, que é baseada na Jamaica. Tá? O nome geológico dessa formação é Monte Marinho Afanasi Nikitin. Tá? Não sei o que significa Afanasi Nikitin, se é uma referência a alguém quem descobriu, algum oceanógrafo, peço desculpas pela ignorância. Então nós temos uma montanha rica em cobalto, em águas que são internacionais, perto do Sri Lanka, das Maldivas, da Índia, tá? E o Sri Lanka, inclusive, reivindica soberania sobre essa região, dizendo que faria parte da sua plataforma continental, e a China tem interesse econômico, tecnológico, em uma parceria com as Maldivas explorar essa montanha. Então é uma notícia que se relaciona com várias coisas que a gente comenta aqui no Xadrez Herbal. Primeiro, a exploração mineral no leito marinho, né, que é a grande novidade, vai ser a grande novidade da geopolítica nas próximas décadas. A rivalidade entre Índia e China. Questões de demarcação de zona econômica exclusiva, né, de plataforma continental, né, e lembrando assim, é algo derivado da geografia e da geologia, mas que também é derivado da ação humana e da ação política. Então, por exemplo, o Brasil, né, tem uma zona econômica exclusiva bastante grande, em parte porque conseguiu politicamente manobrar ali as questões das rochas de São Pedro e São Paulo, né, do Penedo e tal. Criando a Amazônia Azul. Né? Isso, a Amazônia Azul, né, esse slogan da Marinha para tentar
né, equiparar a nossa zona econômica exclusiva à importância da Amazônia. Então, é uma notícia muito interessante, muito curiosa. E a outra notícia, meu caro Matias, foi que essa semana o valor da rúpia indiana chegou ao seu menor valor em comparação com o dólar, tá? A rúpia indiana ontem, dia 19, a partir de ontem para hoje, tá? Ela perdeu 0,3% do seu valor, tá? E, repito, chegou ao seu menor valor em comparação com o dólar. Tá? É a primeira frase da matéria da Bloomberg, que é um veículo especializado em notícias do mercado financeiro. Né? A rúpia indiana caiu a um all-time low, tá? Em relação à força do dólar, em relação às moedas emergentes da Ásia. E essa notícia é interessante por vários motivos, e um deles é que ela dialoga com uma questão brasileira. Nós temos aqui um podcast de política internacional. Você é especialista em questões latino-americanas, em história latino-americana. Eu me interesso por outros temas ali, Oriente Médio, espaço pós-soviético e tal. Enfim, o que eu estou falando isso a gente não costuma falar muito de Brasil aqui no programa. Porém, a discussão política no Brasil, muitas vezes, ela poderia ser melhor. Vamos colocar dessa maneira, né? Na grande imprensa e tudo mais. E uma das questões, né, que dominou o noticiário nessa última semana foi a questão de elevar ou não a taxa de juros, né? Aí nós tivemos a reunião do colegiado, o colegiado decidiu de maneira unânime manter a taxa de juros, e aí você tem, né, setores que vão falar, não, isso é um absurdo, porque o Roberto Campos Neto, ele foi jantar com o Tarcísio, ele teria dito para o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, que ele toparia ser ministro da Fazenda, então ele está agindo para sabotar o governo Lula. Outros vão dizer que ele está, na verdade, agindo de forma técnica, seguindo as expectativas da Faria Lima e do mercado e tudo mais. Enfim, isso aqui não é uma defesa do Roberto Campos Neto, mas o que eu quero comentar é que, como essa discussão absolutamente esquece que nós vivemos numa economia muito integrada, né, usando o chavão, né, uma economia globalizada, em ano de eleição nos Estados Unidos. Tá? Então, o que acontece? A taxa de juros do Brasil, ela não tem só a ver com questões fiscais brasileiras, com a taxa das brusinhas, com déficit primário brasileiro. Ela também tem muito a ver com o Fed nos Estados Unidos e o fato de que, nessa semana, tá, dia 18 de junho, matéria do Político, tá, o déficit público dos Estados Unidos vai crescer nesse ano, gente, em 400 bilhões de dólares. B de bananada. Para chegar na casa dos 2 trilhões de dólares. Com T de, sei lá... Taquaral. T de taquara, pronto. Então, assim, você falar de tudo isso, né? Falar, não, é a Faria Lima, não, são os especuladores, e tem especulador pra caramba, né? Tem especulador interessado nisso, enfim. Mas ninguém tá falando de que a gente tá falando de ano eleitoral nos Estados Unidos. E o Joe Biden, se ele precisar exportar toda a inflação dos Estados Unidos e ferrar com o resto do mundo para ser reeleito e o Donald Trump não vencer a eleição, ele vai fazer isso. Então, assim, qual é a relação das notícias? A rúpia derreter lá na Índia, e assim, o Modi é o candidato para o mercado, é o candidato de direita, é um cara que acabou de ter as eleições, inclusive, ele deveria estar, entre aspas, na lua de mel com o mercado pós-eleição. A rúpia estar derretendo na Índia e a discussão de juros aqui no Brasil tem em comum o quê? As taxas do Fed, o déficit público dos Estados Unidos e o fato de ser ano eleitoral nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, não tem como, obviamente, o Brasil, independente de quem for o governo brasileiro,
tá? Se for o Roberto Campos Neto do Banco Central, se for o Haddad, se for o Galípolo, se for um Cone, tá? Se for o Papa Francisco, o Brasil tem autonomia, o Brasil é um ator, as ações do governo brasileiro também vão ter seu peso. Mas o Brasil não vai ser uma ilha deslocada dessa realidade. E eu fico absolutamente abismado como as pessoas não falam muito pouco disso. Fica uma discussão como se fosse apenas atores nacionais que tivessem influência nisso tudo. Tá? Como se nós não estivéssemos em ano eleitoral nos Estados Unidos, que está numa situação fiscal absurdamente ruim, tá? Novamente, vou citar a fonte, tá? Político, matéria da Jennifer Schultz, o déficit dos Estados Unidos vai crescer em 400 bilhões de dólares esse ano. Então, esse é o meu comentário. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Duas notícias da terça-feira passada, dia 18 de junho. Tailândia reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente já havia comentado, né, o voto na Câmara Baixa e agora, nessa semana, foi aprovado no Senado do país. A Tailândia se torna, então, o primeiro país do Sudeste Asiático a regularizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, o texto vai alterar as referências em documentos, né, e substituir por termos neutros. Então, em vez de, por exemplo, marido e esposa, vai usar o termo que, traduzindo, seria o nosso cônjuge, né, o nosso cônjuge. Né? A lei ainda precisa ser aprovada pelo rei, né, já que na Tailândia, né, o rei ainda tem poderes divinos, porém, aparentemente, tudo indica que ela será aprovada. Porém, falando em rei, né, o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra foi indiciado essa semana por supostamente, em 2015, ter cometido o crime de lesa majestade em uma entrevista a um veículo de mídia sul-coreano. Lembrando que em 2006, né, ele foi derrubado num golpe militar, né, os militares tailandeses que mandam no país, na prática, e ele agora sofre essa acusação dessas palavras de 2015. Né? Ou seja, a lei lesa majestade, que a gente já falou aqui, que além de absurdo, ela é instrumentalizada para todo e qualquer oposicionista ou crítico do governo. E não no Sudeste Asiático, mas no continente asiático, o parlamento do Tadiquistão, né, um país que eu gostaria muito de visitar um dia, acho que vai ser muito difícil, mas né, queria visitar os 5 estãos ali da Ásia Central e Soviética. Mas o parlamento do Tadiquistão aprovou uma lei proibindo o hijab. Tá? O país já adotou em outras ocasiões medidas anti-vestimentas como hijab e também medidas anti-barbas em homens, como uma tentativa de, segundo o governo, né, segundo a ditadura Tadique, manter os valores seculares do país, né, os valores seculares herdados do período soviético, inclusive. Né? E nos últimos anos, por motivos óbvios, você teve um aumento de símbolos religiosos do hijab devido ao fluxo de refugiados afegãos. Tá? Então, o parlamento tajique aprovou a proibição do hijab. É uma lei complicada, né? Até porque assim, mais de 90% da população do país é muçulmana. Mas veremos. Biden anuncia programa de proteção a imigrantes. O Biden tentando aí recuperar alguma margem com o eleitor progressista, com o eleitor mais jovem, né? Passou 3 anos e meio sem mudar a questão imigratória para agora, na véspera da eleição. É efeito Gaza. Efeito Gaza isso, né? A campanha do Biden deve estar desesperada, falando, meu Deus, o que a gente pode fazer para os jovens, o que a gente pode fazer para o eleitorado progressista? Então dá-lhe declarações sobre aborto, cannabis e agora a questão migratória, né? Então assim, 500 mil pessoas podem ser regularizadas por serem casados com cidadãos ou cidadãs americanas, né? Mesmo que estejam em situação irregular.
Tá? Isso é para contrastar com a ideia do Donald Trump de deportação em massa. Né? Segundo uma estimativa publicada pelo Washington Post, isso pode beneficiar cerca de 500 mil pessoas, tá? Que teriam, então, repito, então a pessoa está lá em situação irregular, mas ela é casada com um cidadão ou cidadã dos Estados Unidos, e aí então ela vai ter sua situação regularizada. É curioso que eu tenho certeza que os críticos desse projeto vão falar que isso vai gerar uma indústria do casamento. Não que ela já não exista, inclusive, né? Mas, enfim, é o Biden, repito, tentando acenar para esse eleitorado. Falando em eleições dos Estados Unidos, o Robert F. Kennedy Jr., né, o anti-vax, terceira via, que queria o Aaron Rodgers como seu vice-presidente, ele está dizendo que ele está sendo alvo de um conluio e um boicote, já que a CNN vetou a presença dele no debate televisionado do próximo dia 27, dizendo que ele não cumpre os pré-requisitos. Tá? A questão é que tudo indica que ele é o candidato independente com maior porcentagem nas pesquisas desde o início da década de 1990. Tá? Então, mesmo assim, ele não vai poder participar dessa rinha de idoso que a CNN está organizando. Não, porque vai ser uma rinha de idoso, desculpa, vai ser constrangedor. A gente vai ter que assistir esse negócio por motivos profissionais, mas vai ser constrangedor. A Suprema Corte... Ele que só tem 70 anos, né? Pois é, ele é um garotão. Perto dos dois. A Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que o decreto do período Trump, que bania os bump stocks, né, são inconstitucionais. Tá? Então, a Suprema Corte rejeitando uma das poucas restrições de armas de fogo que haviam sido impostas pelo governo federal nos Estados Unidos em tempos recentes. Lembrando que essa proibição ela veio logo depois daquele ataque em Las Vegas, em 2017, a um festival de música country que deixou dezenas de pessoas mortas, muitas delas brancas. E falando em música country, o Darius Rucker, que é o ex-vocalista do... Não, o nome dele é Rudy. O ex-vocalista do Rudy and the Blowfish, tem até uma sketch do Key and Peele muito boa sobre isso, diz que o gênero ainda carrega o estigma, né, de bandeiras rebeldes e racismo, né? Ele que é negro, né? E, inclusive tem uma outra sketch do Key and Peele também sobre como a música country pode ser racista. Isso. Declaradamente racista, né? Em Maryland, nos Estados Unidos, o governador Wes Moore perdoou 175 mil pessoas que foram condenadas no estado por uso ou posse de cannabis. Isso acontece depois do referendo que legalizou, né, a cannabis no estado, ele que é do Partido Democrata e algumas pessoas consideram ele um presidenciável daqui a alguns anos, né? Ele disse que é uma forma de fazer justiça em relação ao referendo, já que o referendo é a partir daquela data, né? Ele não retroage. Então, ele emitiu aí esse perdão a 175 mil pessoas. E, finalmente, o governo dos Estados Unidos, especificamente o Departamento de Agricultura, pausou as importações de manga e avocados, né? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que avocado e abacate são coisas diferentes, por conta do percentual de gordura e tudo mais. Tá? Então, assim, eu vou usar o termo avocado, embora normalmente eu use o abacate mesmo. Tá? Mas suspenderam a importação de mangas e avocados do estado de Michoacán depois de um incidente que gerou preocupações de segurança. Segundo a imprensa, o tal do incidente foi o fato de que um quartel usou um caminhão de avocados pós-inspeção como uma mula para transportar cocaína para dentro dos Estados Unidos. Mais duas notícias agora da quinta-feira, dia 20 de junho. Líderes mundiais lançam programa para impulsionar a produção de vacinas na África. Pois é, capitaneado aí pelo Macron, em cooperação com diversos países africanos e o Instituto Pasteur
francês, foi anunciado esse projeto de 1,1 bilhão de dólares para construir locais de fabricação de vacinas no continente africano. Tá? Porque tem uma coisa muito bizarra, tá, gente? A África importa 99% das suas vacinas. É uma desigualdade ainda muito grande. E é muito significativo, digamos assim, diz muito, melhor dizendo, que vários países, especialmente os países francófonos, importam as vacinas das suas antigas metrópoles imperiais, tá? Mantendo essa relação que vem, né, que deveria ter acabado ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, teremos agora a expansão da produção de vacinas localmente na África. Ainda no continente africano, meu caro Matias, tivemos uma explosão em um paiol de munições na capital do Chad, em N'Djamena, que deixou pelo menos 9 pessoas mortas e dezenas de pessoas feridas. O detalhe é que esse paiol de munições estava numa base que era utilizada por tropas francesas. Tá? Então estão rolando algumas teorias da conspiração. Se foi uma explosão deliberada para impedir que essas munições fossem deixadas para trás, ou se foram as munições sendo manuseadas de forma inadequada, né, por soldados locais. E finalmente no Níger, tá, foi retirada a imunidade do ex-presidente Mohamed Bazoum. Lembrando que ele tinha imunidade por conta ali daquele grande acordo nacional, né, pós-golpe militar. Então ele provavelmente será julgado, né, pela junta militar do Níger. E ainda no continente africano, rebeldes do Sudão capturaram reduto militar-chave de El Fula. Isso, as forças de apoio rápido concretizaram a tomada de El Fula, né, que é a capital do estado de Kordofã Ocidental. Então nós já temos 3 das principais cidades sudanesas sob controle dos rebeldes, e a tomada dessas cidades, segundo os Médicos Sem Fronteiras, intensificou o fluxo de refugiados, já que as pessoas estão saindo da cidade para fugir das tropas rebeldes. Lembrando que semana passada a gente repercutiu o estudo da ONU que fala em 10 milhões de pessoas deslocadas na guerra civil do Sudão. Tá? E tivemos também essa semana o governo militar do Sudão acusando diretamente os Emirados Árabes Unidos de estarem armando e financiando as forças de apoio rápido. Tá? Essa acusação veio pelo embaixador sudanês na ONU, Al-Harith Idris Al-Harith Mohamed, afirmando que o governo sudanês tem provas concretas de fornecimento de armas e de dinheiro dos Emirados Árabes Unidos para esses grupos rebeldes.